porque vai dar uma base para todas as outras aulas que vão vir hoje e ao longo da semana. Que é 7 passos, é uma mistura do nosso e-book, é 7 sacadas, com os 3 passos para manejar o paciente grave. Então, ficou os 7 passos para manejar um paciente grave. Então, aqui, independente do paciente, independente se é paciente de gineco-obstetrícia, se é pediatria, qualquer paciente, tem uma base. E é muito importante que vocês, que estão aí nos acompanhando, dominem esta base para conseguir dar o start inicial e manejar um paciente grave com segurança, com tranquilidade no pronto-socorro. Beleza, rapaziada? Então, se isso fez sentido para você, Perfeito. manda um coraçãozinho aqui para mim. Por que é importante, meu amigo Rômulo Oliveira, por que é importante manejar um paciente grave na emergência? Cara, manejar um paciente grave talvez seja a maior dor, né, que o estudante de medicina, que o acadêmico, que o médico recém-formado e que o médico já experiente enfrenta no dia a dia. Porque o paciente do dia a dia, o paciente, vamos dizer, rotineiro, é um paciente que a gente está tão calejado, a gente já tem tanto até estereótipo para fazer esse tratamento, você faz um diagnóstico às vezes tão rápido, que isso não te atrapalha no plantão, isso não te faz levar dor de cabeça para casa, isso não te faz dormir mal, isso não te faz ligar para algum amigo para pedir ajuda. Agora, o paciente grave é um paciente que muda completamente o jogo do seu plantão muda, a sua instabilidade emocional ela é colocada em xeque, então você precisa entender que existem passos que você pode executar para todos os seus pacientes a partir de agora. Você pode sair dessa aula já ciente disso e começar a mudar o jogo no internato, muda o jogo dentro da faculdade, muda o jogo quando você começar a dar seus plantões. Então, senta, relaxa. Eu vou dar uns recados aqui, Igor, que é o seguinte, para a galera ficar tranquila, para aproveitar a live de verdade. Todo o material que a gente vai produzir dessa jornada vai ser disponibilizado para vocês no canal do Telegram. Não precisa desesperar agora, não precisa sair correndo para entrar no Telegram. A gente vai mandar sempre no final do dia, então tranquilo. Assim que acabar essa live, assim que acabar essa aula, você pode ir lá no link da bio, clicar, já entra no Telegram, porque a gente vai mandar resumo dessa aula, vamos mandar mapa mental, vamos mandar slide, tudo que for produzido pela gente e pelos colaboradores que estão participando, vocês vão receber. E o segundo recado, cara, é agradecer essa multidão de ligas que participou junto com a gente. Foram mais... Chegou a bater 300 ligas, Igor. Assim, e a galera ajudou muito, a galera apoiou pra caramba. A Isis e o André aí tem que receber um verdadeiro parabéns aí por ter sobrevivido esses dias com a gente. Acho que ninguém imaginava a quantidade de trabalho que eles iam ter que fazer. Então, assim, fico muito feliz por esse voto aí de gratidão, com certeza. Muito bem. Então, galera, vocês já entenderam, né? O meu grande amigo Rômulo já falou para vocês por que é importante manejar um paciente grave no pronto-socorro. E se você, eu quero tocar o seu coração e olhar no fundo dos seus olhos. Se você ficar até o final dessa live aqui com a gente, praticamente 1 hora de live com a gente, você vai sair daqui pronto, você vai se sentir confiante para manejar um paciente grave no pronto-socorro e a partir das próximas lives você vai aproveitar muito. Então, se você é uma dessas 3.231 pessoas que estão ao vivo aqui com a gente, eu espero que você fique até o final dessa live. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Antes da gente começar aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Meu amigo Romero já até botou um slide ali. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já atendeu um paciente grave? Manda coração aqui para mim. Quem nunca atendeu, nunca teve a oportunidade de manejar um paciente grave no pronto-socorro, seja porque não chegou o paciente grave, ou seja porque não está na emergência ainda, não está dando plantão, porque não está no internato, fala aqui, eu não. Ou se você já, manda coração aqui para mim. Tamarinha, eu sei que você está aí me ouvindo, então eu vou contar uma história, porque eu sei que ela está aí, eu vou contar uma história porque eu sei que você gosta de escutar quando eu conto uma história, você chega, senta, você assiste a live em pé, mas quando eu começo a falar uma história, você senta. Então, presta atenção, história. Eu vou exemplificar aqui porque é importante, e a gente vai começar com um dos passos aí para manejar um paciente grave, uma história que aconteceu, uma história real, que aconteceu tem o quê? Mais ou menos uns 6 anos, a gente tinha ano de formado. Não, tem mais. Tem não. mais? Não. 6, 7 anos. A gente já tinha formado, então tem uns 6, 7 anos mais ou menos essa história. E foi o seguinte, um grande amigo nosso, certa vez, ele dava plantão no PSF. Então, ele já não via paciente grave, ele só via paciente tranquilo ali do PSF, né? Paciente crônico do pronto atendimento, do postinho de saúde.
E certa vez chegou um paciente grave, como acontece de vez em quando no PSF, chega um paciente grave, inclusive no grupo, na comunidade do Telegram dos alunos da terceira turma do PS Cerado, estavam contando essa história que chegou um paciente parado outro dia, então pode chegar no seu PSF um paciente grave, e chegou esse dia para um grande amigo nosso, paciente com dor abdominal, e ele imediatamente ligou para o SAMU, e no SAMU, para quem não sabe, se você não sabe, quando você liga para o SAMU, atende um telefonista que pega alguns dados de você, como, por exemplo, o seu nome, seu telefone de contato, o local que você está, para, se tiver indicação de mandar uma ambulância, mandar. E esse amigo nosso ficou muito nervoso. Ele ficou muito nervoso porque o paciente estava com uma dor abdominal importante, ele queria o SAMU o mais rápido possível, e aí ele começou a falar para os caras, vem logo, não precisa dar esse tipo de informação. E aí o SAMU questionando, não, mas como é que estão os sinais vitais do paciente? Ele, não sei, cara, o paciente está muito grave, vem logo, quem está falando aqui é o médico. E o SAMU falou, mas o mais importante é eu saber se tem indicação ou não de mandar uma ambulância avançada. E ele continuou insistindo, falou que ele era médico e que o paciente estava muito ruim. E o médico do SAMU falou que não poderia mandar ambulância sem saber a indicação real. E ele ficou muito nervoso. O cara era médico mesmo. E ele desligou o telefone na cara do médico do SAMU e ficou revoltado, falou que o SAMU não serve para nada, que o SAMU não presta a devida assistência, meus amigos. Então, a gente vai falar sobre isso ao longo desta live, mas quando você for passar um caso de um paciente, seja ele grave ou não, começa por aí, é importante você explicar, né, o que está acontecendo com o paciente, os sinais vitais do paciente, saber passar um caso devidamente. Beleza? Então, Tamara, eu espero que você tenha gostado dessa história, porque isso é muito importante, não é, meu amigo? Essa história aí, ela realmente marcou nosso início ali, porque acho que estava todo mundo começando, né? Todo mundo estava compartilhando experiência o tempo todo, e aí veio essa história famosa do eu sou médico. E vem cá buscar. E não é assim, meu amigo. Você precisa examinar, você precisa dar diagnóstico, você precisa saber parâmetros, você precisa saber endereço. Porque o SAMU, ele não tem um geolocalizador da sua ligação. Se você não souber o endereço de onde você está, ele não vai chegar lá nunca. Então, esse pode ser considerado um passo, né? Leia o endereço do hospital onde você está. Vamos apresentar o passo extra. Eu vou puxar aqui, Igor. Primeiro, esse passo aqui é importante, cara. Não procrastinar. Não procrastinar não tem nada a ver com coach, não. Apesar de que se você tem alguma ligação com coach, muito bom. Excelente. Não procrastinar tem a ver, no plantão, a gente sempre fala isso, com gerenciamento de risco. Pô, Rômulo, como assim? Agora você complicou, você usou duas palavras difíceis aí. Sim, dar plantão, lidar com pacientes na emergência, é gerenciar risco. Por quê? Porque vai ter um paciente onde você vai ter que priorizar qual o nível de atendimento daquele paciente. Eu não estou falando do protocolo Manchester. Eu não estou falando da cor da ficha dele. Eu não estou falando isso. Eu estou falando exatamente do como que você vai priorizar aquele atendimento. É um paciente que tem risco de gravidade? É um paciente que tem um potencial de evoluir para um paciente grave ou é um paciente simples, ambulatorial? Porque, se você sabe, o pronto-socorro ele é repleto, 70%, 80% dos atendimentos são atendimentos ambulatoriais, mas a gente faz no pronto-socorro. Então, não procrastinar envolve, primeiro passo, você entender que existe por trás de um atendimento uma hierarquia. E quem faz a hierarquia é você. Você precisa priorizar os atendimentos, você precisa entender qual atendimento ali eu preciso me preocupar, eu preciso parar tudo para continuar, né, Igor? E um exemplo muito importante disso na prática mesmo, que acontece realmente no dia a dia, vou dar alguns exemplos aqui para vocês que a gente vê recorrentemente no pronto-socorro. Né? Você está lá atendendo um paciente e chegam para te chamar, doutor, chegou um paciente que está com tal e tal sintoma. Sintomas que chamam sua atenção, que demonstram que aquele paciente tem um potencial de gravidade importante. E aí você, ao invés de, né, como o meu grande amigo Rômulo fala, pedir licença para o paciente que você está atendendo, que é uma ficha azul, uma ficha verde, e ir lá verificar logo o que está acontecendo, você talvez ignore essa informação, continue atendendo o seu paciente, e aí 10 minutos depois, quando você chegar lá, esse paciente já não está como estava quando chegou, ele está mais grave, ele está pior, e aí você vai ter ainda menos tempo para manejar esse paciente crítico. Outro exemplo clássico, diga aí. Falei. Não, fala, é isso mesmo. Outro exemplo clássico aqui é o seguinte, é o que a gente vê relacionado a procedimentos. Por exemplo, você indicou
uma intubação orotraqueal, você indicou um acesso venoso central, você indicou uma drenagem de tórax, seja lá qual procedimento for, especialmente aqueles procedimentos ligados a pacientes críticos, beleza? E aí o que a gente vê acontecendo muito é, indica de manhã e deixa para fazer no final do plantão. É muito. Você pode até achar, se você não está ainda no pronto-socorro, se você não está no internato, você pode achar que eu estou exagerando. Mas acontece isso demais. Acontece demais. Isso de manhã, esse paciente aqui ele precisa de droga vasoativa. Vamos fazer um acesso venoso central nesse paciente. E aí você vai lá, toca a porta, atender cefaleia, diarreia. E aí vai deixando o procedimento para depois. Vai deixando para depois, quando você vê, já passou 3, 4, 5 horas. Isso acontece demais no pronto-socorro. Então, não procrastine. E hierarquize, gerencie risco, dê prioridade para os pacientes graves de verdade. Beleza? Indicou um procedimento, pede o material e vai fazer o procedimento, execute naquele momento. Porque esse paciente que não estava tão grave assim, pode ser que daqui a 1, 2, 3 horas ele já esteja muito grave. E pode acontecer uma coisa talvez ainda pior, que é chegar um paciente grave na porta. Você está lá procrastinando para fazer um acesso venoso central e chega o SAMU trazendo um politrauma, um paciente gravíssimo, e aí, de repente, um plantão que estava tranquilo, você se vê de frente a 2 pacientes gravíssimos que você vai ter que gerenciar risco ali entre pacientes graves. E aí tem que priorizar um paciente grave em detrimento do outro. Beleza? Então, não procrastine. Vou olhar no fundo dos seus olhos, eu quero tocar o seu coração. Não procrastine no pronto-socorro. Não procrastine no pronto-socorro. Se isso fez sentido para você, manda um coração aqui para mim, que eu fico muito feliz quando vocês mandam um coração para mim. É isso, Romeros? É perfeito, cara. Perfeitamente. E falando já de não procrastinar, obviamente que a gente está falando de reconhecer alguém, de identificar um paciente. Seja como ele apareça para você, seja na tela, seja no seu atendimento inicial. E, obviamente, cara, que atendimento inicial é aquela matéria de semiologia que você está aprendendo no 3º período, está aprendendo com o professor Igor, que você não dá tanto valor assim. A anamnese é um pilar do diagnóstico. Não existe diagnóstico sem anamnese. Não existe anamnese guiada por exames, não existe anamnese guiada por tomografia, não existe anamnese guiada por ultrassom. A anamnese que guia o resto das coisas. Então, nesse momento, quando você está frente a um paciente, o que seria um paciente potencialmente grave aqui numa anamnese? Vamos lá, um paciente, por exemplo, que tem um rebaixamento do nível de consciência, um paciente que ficou confuso de repente dentro de casa, um paciente que apresentou um quadro de síncope, uma dor torácica, um paciente que teve uma hipotensão aguda, isso rapidamente, isso é a queixa principal dele na anamnese. Então, essas queixas principais que geram pacientes potencialmente graves, são queixas onde você precisa calmamente fazer uma anamnese para identificar que tipo de paciente é. A gente vai explicar quais são os tipos de pacientes graves que você tem no pronto-socorro. Mas, primeiro passo, anamnese, né? O professor Igor aí dá aula de anamnese. Cara, e às vezes a gente está falando de anamnese, eu gosto de falar disso porque eu dou aula de semiologia. Então, para mim, a anamnese é extremamente importante. Mas quando eu falo de anamnese, tem muita gente que às vezes fica pensando, mas no pronto-socorro não tem como eu fazer uma anamnese, né, com um interrogatório sintomatológico complexo e perguntar para o paciente a história da vida dele inteira, da menarca, da sexarca. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu vou olhar nos seus olhos e vou falar, eu concordo com você. Porém, tem algumas informações, especialmente quando a gente fala da história da doença atual, que se eu caracterizar bem o meu sintoma guia ou os meus sintomas associados, se eu fizer uma caracterização bem feita desses sintomas, isso vai facilitar a vida de vocês, assim, absurdamente. Absurdamente. E aí eu vou colocar até um exemplo prático. Eu gosto de dar exemplos práticos aqui para vocês. Por exemplo, dor torácica. Dor torácica, a gente fez até uma live outro dia de pergunta e resposta sobre dor torácica no YouTube. Dor torácica é um mundo de diagnóstico. Eu posso te dizer que se você fizer uma caracterização bem feita dessa dor torácica, você consegue, em 90% dos casos, dar o diagnóstico deste paciente só na anamnese. Se você fizer uma caracterização bem feita desses sintomas, talvez para você não seja tão parecido assim um infarto agudo do miocárdio e uma dissecção aguda da aorta torácica. É o que a gente estava conversando no EAD hoje, né? Eu estava conversando com o Hélio hoje e com os alunos lá da Multivix. Exatamente isso. O infarto ele não é tão parecido assim com dissecção de aorta. Só que às vezes a anamnese ela é mal feita por conta de pressa ou talvez preguiça ou não sei, por N motivos a anamnese ela não é bem feita e isso gera uma dificuldade muito grande e a gente faz aquele
aquele esquema, aquela sequência do pronto-socorro que você mesmo contou, Romero, que é o seguinte, anamnese, tomografia, exame físico. Né? É a sequência invertida, onde você coloca a propedêutica de imagem entre a anamnese e o exame físico. Você faz uma anamnese porca, meia boca, aí você pede uma tomografia, aí vem a tomografia e você é mesmo, deve ser apendicite. E aí você vai lá e palpa o abdômen do paciente. Então, está acontecendo em muitas situações uma inversão do atendimento desse paciente. Então, não inverta o atendimento. Hashtag não inverta. Começa por uma anamnese rica, uma anamnese densa. Se você faz parte do nosso Close Friends, aquela anamnese densa, sólida, né, que com poucos minutos você coleta informações essenciais, e aí não esquecendo das comorbidades do paciente, alergias, internação prévia e cirurgias recentes, são detalhes muito importantes que vão até influenciar diretamente no manejo desse paciente. Não é não, Romero? Perfeito, cara, perfeito. E, obviamente, galera, se você está fazendo um passo de anamnese, se a gente está construindo aqui uma queixa principal, tá criando um interrogatório sintomatológico para a gente identificar nosso paciente grave, vem o terceiro passo, que é uma regra aqui no PS Zerado. Se você já teve alguma live aqui, você já me viu falar isso, que é hashtag ninguém piora do nada. Tá aí uma outra hashtag que você pode levar dessa aula para você. Não existe a frase nossa, o paciente piorou do nada. Não acontece. Não existe. A verdade é o quê? Se você identifica o paciente potencialmente grave, ele pode até piorar, mas não porque você não viu. Porque a gente vai apresentar esse próximo passo para você. Ao momento que você identifica o paciente grave, você precisa colocar esse paciente já em outro momento. E como que você identifica? Utilizando um outro pilar no diagnóstico, que é exame físico. Aqui a gente está falando de exame de ninguém piora do nada, é porque se você não pôr a mão no doente, você não sabe se ele está hipotenso mesmo. Você olha para a cara dele, você não sabe só. A ectoscopia é muito bom? Mas é coisa de filme, é coisa do Sherlock Holmes lá. Você precisa botar a mão, você precisa ver pulso, cara, precisa contar a respiração dele, você precisa avaliar qual o estado que ele está neurológico dele. Então o exame físico é mínimo, não é exame físico de sentar o paciente, fazer teste de reflexo no joelho. Não é fazer otoscopia em todas as pessoas no pronto-socorro, não é isso que a gente está falando. Mas é o exame físico dirigido para o paciente que está grave, que está potencialmente grave. Imagina como o Igor falou, o paciente que chegou com uma dor torácica de forte intensidade, que irradiou para dorso, está progredindo, tem alteração de pulsos, que é um paciente que você pensa, caramba, é uma dissecção de aorta. Se você não for lá examinar ele, você nunca vai chegar ao diagnóstico. Então, ninguém piora do nada, parte do pressuposto de colocar a mão no paciente, sempre. Beleza? Manda uma mãozinha aí, por sinal, manda uma mãozinha, aquela mãozinha, tá ligado? Pra gente marcar essa sensação de examinar a pessoa. Tem que examinar. Manda aí nos comentários a mãozinha. E aí, fazendo um adendo ao que você falou, cara, isso é realmente... A gente fica tentando transmitir a importância disso para vocês, porque faz muita diferença e dá para fazer de uma maneira muito simples, né? Imagina que enquanto você está conversando com o paciente, você está ali tocando nele, está expondo a mucosa, toca, palpa o pulso do paciente. É tão rápido, isso vai tomar 2 minutos de você e vai fazer uma diferença absurda. A gente tem uma espécie de mantra, né, no PS Zerado, inclusive dentro com os friends e com os alunos também, que é o seguinte, todo paciente que está no pronto-socorro, com raríssimas exceções, você tem que aferir sinais vitais. A gente bota, né, todos os pacientes que estão no pronto-socorro, que você está atendendo na emergência, você tem que aferir sinais vitais desses pacientes. Porque é muito simples, é muito rápido, é muito fácil e vai te dar uma noção absurda se aquele paciente ele pode ou não apresentar uma piora em poucos minutos, em poucos segundos, momentaneamente. Beleza? Por que o Rômulo fala que o paciente não piora do nada? Por quê? Se o seu paciente ele não está taquicárdico, se ele não está febril, se ele não está com a frequência respiratória, se ele está taquidispineico, se a pressão dele está normal, esse paciente ele não vai piorar. Ele está tranquilo. Agora, se esse paciente ele já está febril, ou se ele já está taquicárdico, ou se ele já está hipotenso, ou se ele já está taquidispineico, esse paciente não necessariamente ele vai piorar, mas ele tem um potencial de gravidade muito maior do que um paciente que não tem nada. Beleza? Então, para você não comer mosca a partir de hoje, eu quero tocar o seu coração, eu vou olhar no fundo dos seus olhos, examina, bota a mão no seu doente, sinais vitais para todo mundo. Se isso fez sentido para você, manda um coração aqui para mim, porque eu fico muito feliz quando você manda um coração para mim. E tem o quarto passo agora, né, mestre? Quarto passo é a união. Aí é a pirâmide, você está montando a pirâmide. Você montou os 2 primeiros passos aí, obviamente não procrastinar é um estado de espírito, tá? Não procrastinar é um estado de espírito.
Depois você tem a anamnese, exame físico, e aí tu vai construir a pirâmide agora, que é reconhecer o paciente grave. Eu preciso identificar o paciente grave. Identificar o paciente grave, existem 3 síndromes só. Olha que loucura. Tem um monte de livro, né? Tem um monte de coisa para você ler. Mas tem 3 caras que você precisa encontrar no pronto-socorro. Se você encontrar um desses 3 caras, você está frente a um paciente potencialmente grave. E talvez você esteja se perguntando quais são os 3 caras. Primeiro paciente, ou a primeira síndrome clínica do paciente grave, é rebaixamento do nível de consciência. Então, rebaixamento do nível de consciência é um tipo de paciente que você vai procurar. O que seria isso? A gente tem a escala de Coma de Glasgow, uma escala que a gente usa como padrão de referência para avaliar o estado neurológico. Se eu tenho uma queda acima de 2 pontos para um paciente, por exemplo, seja até num paciente que já tem um quadro demencial prévio, então ele já tem um quadro de diminuição daquela escala de Coma de Glasgow basal dele, mas caiu acima de 2 pontos, eu estou frente a um paciente potencialmente grave que encaixa nessa síndrome rebaixamento do nível de consciência. Fala outra síndrome aí, Igor. Sei que você curte isso também. Cara, exatamente. A gente tem essas 3 grandes síndromes. A primeira, o rebaixamento do nível de consciência. A segunda, a insuficiência respiratória aguda. Né? Se o meu paciente está dispneico, taquipneico, apresentando queda de saturação, esforço respiratório, usando musculatura acessória, se o meu paciente está cianótico, isso tudo tem que chamar a minha atenção. Eu posso estar frente a uma insuficiência respiratória aguda no pronto-socorro, então eu tenho que ficar ligado nesses detalhes. Só com isso a gente já consegue, só de olhar para o paciente muitas vezes, isso já te chama a atenção e você consegue definir em qual das grandes síndromes esse paciente vai se enquadrar. Então, olha, a gente tem o rebaixamento do nível de consciência, tivemos agora o quadro de insuficiência respiratória aguda. Olha, são diversas patologias que estão dentro de insuficiência respiratória aguda. Mas se você enquadra nela, você consegue tratar a síndrome e não o diagnóstico. E você que está na emergência, o cara do pronto-socorro, ele tem que ter essa visão. Não necessariamente ele precisa sempre buscar o diagnóstico final do paciente. Ele precisa resolver a síndrome que vai, se você não tratar, vai evoluir para o óbito. Então você tem que resolver a insuficiência respiratória. E a outra, terceira grande síndrome, que é absurdamente complexa e também muito presente no pronto-socorro, é o choque e as suas diversas características do choque. Então, reconhecer um paciente com déficit de perfusão, um paciente hipotenso, né, um paciente com o próprio rebaixamento do nível de consciência vai enquadrar num paciente com choque, um paciente cianótico, sinais de sepsemia, por exemplo, num choque distributivo. Então, reconhecer o paciente com choque caracteriza a terceira e última grande síndrome. Então, daquele monte de coisa que você tem que estudar e ler, agora, a partir de agora, você vai sempre pensar assim, caramba, esse paciente que eu estou estudando aqui agora, esse quadro que eu estou estudando aqui agora, ele encaixa em qual dessas síndromes? Rebaixamento, síndrome do choque ou insuficiência respiratória? Começa a pensar dessa forma. E é interessante perceber que em nenhum momento aqui a gente falou de diagnóstico. Eu não sei se o paciente com insuficiência respiratória aguda, muitas vezes, e isso acontece no pronto-socorro, muitas vezes você não consegue diagnosticar esse paciente. Você não consegue dizer se esse paciente é um paciente asmático, se é uma DPLC, se é um edema agudo de pulmão. Sim. Muitas vezes você não consegue. Mas você vai manejar esse paciente, mesmo assim, no final da live a gente vai dar uma pincelada no manejo desses pacientes, né, mestre? Sim. E aí, galera, é o seguinte, aí você fala que você que está no comando dos slides aí. Eu tô vendo aqui, eu quero chamar essa hashtag aí. Você já até sabe qual é a hashtag, né? A hashtag mais famosa. Eu vou ver se tem uma galera antiga aqui. Quem for antigo do PS Zerado faz o seguinte, manda a próxima hashtag. Eu sei que você sabe. Eu sei. Exatamente. Se você acompanha a gente há muito tempo, se eu reconheci um paciente grave, o que eu tenho que fazer com ele? Qual que é o próximo passo? Você que é antigo aqui, ajuda a galera. Exatamente. Então, eu acredito que não é possível que não tem ninguém que vai mandar aquela famosa hashtag. Eu tô esperando, Então, rapaziada. Olha, veio uma aqui, hein? Move neles! Move é love. Move neles ou move é love. Você escolhe a hashtag que você gosta mais. Move é love. Já veio o move é love aí. Pronto, perfeito. Move é love. Muito bem. O que isso quer dizer, mestre? Manda, Igor. Pode puxar. Beleza, você reconheceu, você enquadrou o seu paciente numa das 3 grandes síndromes. E aí, o seu primeiro passo, independente
né? Se o seu paciente está com rebaixamento do nível de consciência, se o seu paciente está instável hemodinamicamente, ou se o seu paciente está com um quadro de insuficiência respiratória aguda, o primeiro passo vai ser levar esse paciente até uma sala de emergência. E você não pode manejar esse paciente dentro do consultório. Você tem que levar ele para a sala de emergência e você precisa fazer o famoso MOVE, porque #MOVE é love. Se isso fez sentido para você, manda um coração aqui para mim, porque eu fico muito feliz quando vocês mandam um coração. Por que é tão importante assim fazer o famoso MOVE? Por que MOVE é love? Cara, para quem não sabe, MOVE significa monitorização, O2, fornecer O2 para o paciente, e veia de acesso venoso. Por que é tão importante? Se eu monitorizo o meu paciente, se eu tenho ali a pressão arterial não invasiva do meu paciente, com esfigmo no braço dele, se eu tenho saturação de O2, oximetria no dedo do meu paciente, e se eu tenho lá com os eletrodos ali o ritmo do meu paciente, a frequência cardíaca dele, eu tenho informações essenciais para eu manejar qualquer paciente grave. A frequência cardíaca ali para mim vai dizer se meu paciente está taquicárdico junto com uma hipotensão, vai demonstrar que meu paciente tem sinais de choque, de instabilidade hemodinâmica. Se meu paciente está desaturando, isso tem que chamar a minha atenção. Inclusive, ele pode ter indicação de uma viária avançada por conta dessa desaturação. Beleza? Para quem está acompanhando o Covid aí, tá vendo os pacientes desaturando, né? Mesmo se a gente vai ter aula de Covid na jornada. Doutor Luciano. Vai ser que dia? Quarta-feira, se eu não me engano, o doutor Luciano vai dar aula pra gente. Paciente de Covid, cara, desaturando ali na sua frente, mesmo sem taque de espinéia, isso chama muito nossa atenção. Então, meus amigos, é muito importante monitorizar o paciente porque me dá informações essenciais para o manejo deste paciente. Beleza? O2, o meu paciente chegou, não necessariamente o paciente tem que estar com suplementação de O2 na emergência, mas você tem que aventar essa possibilidade sempre. Porque muitos pacientes graves, eles precisam de repor O2, seja no catéter, seja na macro, ou com nebulização, com viária avançada. Beleza? Então é muito importante não esquecer do O2. E veia, acesso venoso, porque sem acesso venoso eu não vou conseguir administrar as medicações para o meu paciente, eu não vou conseguir fazer volume para o meu paciente com cristalóide, eu não vou conseguir repor hemoderivados para o meu paciente, plaqueta, plasma, concentrado de massa, eu não vou conseguir exames laboratoriais do meu paciente. Então, sem acesso venoso, realmente fica muito difícil manejar um paciente grave na emergência. E é por isso, meus amigos, eu vou olhar no fundo dos seus olhos para falar isso. É por isso que #MOVE é love. Beleza? Se fez sentido para você, se você acredita que MOVE é love, manda um coração aqui para mim, porque MOVE é love. Então manda coração aqui para mim. Muito importante. E existe essa regra também, né, Igor? Vem outro estado de espírito aqui do MOVE é love, né? Você precisa acreditar, tá? Acredita. Reconheceu um paciente grave? Chama a enfermeira, chama a sua colega de plantão, coloca na sala vermelha, começa a monitorização e aí você vai assumir esse mantra de humildade. Você não é o dono do pronto-socorro, você não é, que às vezes nem o líder você é. Então, calma, humildade, estado de espírito, peça ajuda, chama a equipe de enfermagem, apresente o caso. Eu vou te ensinar uma regra agora, que eu estava ensinando isso para os alunos, de como você criar um bom relacionamento com as pessoas do hospital. Comece a apresentar os casos que você está atendendo para a sua equipe. Apresenta o caso para a equipe de enfermagem, apresenta o caso para os técnicos de enfermagem, explica o porquê que aquele paciente está lá. Não é joga o paciente lá e monitoriza ele para mim. Não, fala, olha, é um paciente com dor torácica, tem uma dor típica, é um paciente que eu acho que pode estar com uma síndrome coronariana e eu quero ele monitorizado. Explica, passa o caso para a sua equipe. Sua equipe é tão importante quanto você. Você só vai conseguir liderar ela se você tiver essa sensação de que a equipe está trabalhando junto. Tem equipe de fisioterapeuta junto? Conversa com a equipe de fisioterapia. Se é um paciente que vai precisar de uma VNI, vai precisar de um suporte maior de O2, chama o fisioterapeuta para avaliar também. Você não é o dono das condutas, você não precisa ser. Tá? E aí vem uma outra situação também, que seja humilde na sua posição como médico, em pedir ajuda para outras pessoas. Chama um colega para avaliar. Chama um colega para discutir o caso. Não tem problema, isso não é feio. Isso é uma coisa que a gente tem, às vezes, uma péssima noção. É feio pedir ajuda, eu sou burro porque eu estou pedindo ajuda. Não existe isso. A gente está ali trabalhando em prol do paciente, não em prol do nosso próprio ego. Então chama o seu colega e fala, olha, eu estou em dúvida aqui, o que você acha? Coloquei aqui, comecei a monitor, estou monitorizando, está com a pressão meio estranha, o que você acha? Discute o caso. Humildade é um outro estado de mantra, que quem é do PS Gerado sabe que a gente trabalha bastante isso.
e tem que trabalhar bastante mesmo, beleza? É isso aí. Algum adendo em relação a isso? Um adendo, porque eu considero isso extremamente importante. O que acontece é que nós, como médicos, nós somos, vocês que estão aí assistindo, são ou serão peça importantíssima dentro do pronto-socorro. Né? Normalmente assumindo, né, em grande parte das situações, normalmente assumindo o papel de líder, né, de uma equipe, você ditando condutas, você orientando a sua equipe multidisciplinar. Então é extremamente importante, a gente falou disso na última live, inclusive a Lori está aí assistindo, que é a aluna nossa da terceira turma do PS Zerado. Ela é enfermeira e hoje é estudante de medicina, e ela estava dando o parecer dela sobre como que é ser enfermeira e estar com um médico que tem confiança no que está falando, sabe o que está falando, é educado, gentil com a equipe, né, dá ordens sem precisar agredir a equipe, dá ordens claras e sabe que nós somos uma peça no pronto-socorro, nós somos uma equipe. Então é extremamente importante ter consciência disso, ter segurança, ter confiança no que você está falando e sempre ter humildade, pedir ajuda, porque a gente não faz as coisas sozinho, tem muita gente, cara. A gente forma muitas vezes sem saber pegar um acesso periférico. A gente forma muitas vezes sem saber como que monitoriza um paciente. Não sabe nem colocar, não sabe nem monitorizar o paciente, isso é muito comum. Não sabe ligar o sistema de aspiração. É muito comum. Sim. Não sabe acoplar um O2 no sistema de oxigenação do hospital. Então quem faz isso é a equipe de enfermagem, cara. Então a gente trabalha junto. A gente tá brigando, não existe ego, a gente trabalha junto. E aí outro detalhe importante, não vou me estender muito, mas um detalhe importante que você comentou que assim muda o jogo dentro do pronto-socorro é você ter humildade muitas vezes. Por exemplo, você entubou um paciente, eu gosto de dar esse exemplo, você entubou um paciente, o paciente está mal acoplado no ventilador. Se você não manja assim de ventilação mecânica, e é aceitável isso, não tem problema nenhum, chama o fisioterapeuta para te ajudar, cara. Cara, é troca. Os caras manjam de ventilador, velho. Manjam mais que a gente normalmente. Se você não for especialista nisso, se você não for intensivista, talvez, cara, o fisioterapeuta ele vai manjar mais que você e tá tudo bem. Você vai pedir a ajuda dele e ele vai te ajudar. Né? O colega também. Muitas vezes não é pessoalmente, às vezes pelo telefone, ligar, pedir ajuda. Pô, cara, tô com uma dificuldade. Vamos discutir um caso comigo? Isso realmente muda o jogo no pronto-socorro. Ligar para o médico assistente, eu falei sobre isso no último caso do Close Friends. Liga para o médico assistente do paciente e fala, olha, seu paciente chegou aqui, o cara conhece o paciente, o cara conhece o caso, ele vai com certeza te ajudar com algum insight. Então liga para o médico assistente, pede ajuda, não tem problema nenhum. Ninguém sabe de tudo. A gente está aqui falando para vocês, a gente aprende todos os dias, isso não é blá, 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 não é demagogia, é verdade, cara, é verdade. Todo dia a gente aprende alguma coisa, inclusive com os alunos do treinamento PS-Zerado. Então, até emocionei aqui, hashtag humildade no pronto-socorro. Se isso fez sentido. E se isso fez sentido para você, eu quero olhar no fundo dos seus olhos, eu quero tocar o seu coração e eu quero que você mande um coração aqui para mim, porque eu fico muito feliz quando você manda coração para mim. E qual o próximo passo, mestre? O próximo passo, cara, esse passo aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Precisa de um terceiro, precisa de novo desse estado de espírito, tá? Você vê que atender um paciente grave envolve espiritualidade, tá? Dê o primeiro passo, confia, acredita, meu amigo, acredita. Você estudou 6 anos, não é para fazer uma prova. Você não é médico porque você é bom em fazer prova. Você é médico para tratar uma pessoa que vai estar do outro lado. Então acredita, cara. Acredita. Você sabe a edema de pulmão? Você lembrou da morfina, que tem que fazer a morfina? Faça a morfina. Tem que fazer a morfina. É isso mesmo, tá certo. É a síndrome craniana, você tem que fazer dupla antiagregação? Faça dupla antiagregação. Dê o primeiro passo. O primeiro passo, às vezes, muitas vezes, eu vou te falar que o primeiro passo é a monitorização. É pegar uma veia, é pedir um laboratório, é ficar em cima do paciente. Isso você já cria uma certa confiança de que você sabe o que está acontecendo ali. Porque você está em cima, você não está imaginando lá do consultório. Então, está em frente, por exemplo, imagina, a síndrome respiratória aguda. Chegou um paciente com dispneia, saturando 70%. Você colocou ele no monitor, saturação lá 78%. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ofertar o 2, você já deu o primeiro passo. Aí você auscultou, sibilou. Putz, será que é uma asma? Ah, quer saber? Vamos fazer uma nebulização? Lembra o caso do Matheus? Ele falando que ele resolveu o caso enquanto acontecia. E tem tudo a ver com isso, porque ele começou. Se você começa a fazer as coisas acontecem.
Então ele foi, auscultou, o paciente estava sibilando, era um quadro asmático, ele fez uma nebulização, o paciente melhorou. Aí ele tirou da sala vermelha, aí mudei, ele falou, caramba, se eu não tivesse começado, eu lembrei de vocês falando isso, que tinha que começar. E talvez ele teria ficado com medo, às vezes no consultório, teria simplesmente chamado alguém e alguém teria resolvido para ele. Então, esse passo, ele é um passo assim, quase que estratégico aí, né, para você lembrar de dar o primeiro passo. Faça a primeira conduta. É engraçado que esse é o 7º passo, mas também é o primeiro passo, né? Que na hora de manejar o seu paciente. É Eu o acho, o que primeiro. você acha? Eu tô pensando aqui, eu acho que dá pra gente passar, ainda tem 20 minutos ainda, eu acho que dá pra gente passar uma régua aí no manejo do paciente. O que você acha? Depende. Depende, eu preciso de alguma coisa aqui. Você... Eu preciso de Beleza, então, alguma energia. vamos, Uma energia. vamos, Faz uma vamos fazer energia para mim. Vamos fazer um resumão aí para vocês, galera, assim, do manejo inicial deste paciente, só para... Por quê? Por que que é importante isso? A gente identificou aquelas 3 grandes síndromes, lembra? Foi o 4º passo, se eu não me engano. Não lembro exatamente qual passo que foi. Mas a gente identificou. E agora, quando você identifica as 3 grandes síndromes, você enquadra o seu paciente nas 3 grandes síndromes. Imagina que o seu paciente está apresentando um rebaixamento de nível de consciência no pronto-socorro. Qual que é a primeira coisa que eu faço, meu amigo Romeros, no pronto-socorro, quando eu identifico um paciente com rebaixamento do nível de consciência? Inclusive, isso está na nossa canção, né? O Melô da Convulsão fala sobre isso, né, cara? Fala um pouco. A verdade é que o rebaixamento do nível de consciência você tem que lembrar sempre de uma conduta geral. Então lembra que lá naquele móvel, lá naquele momento da veia, eu sempre falo isso em live quando tem algum paciente traumatizado, né? No momento que a gente pega a veia, a gente também colhe o laboratório. Então esse paciente tem rebaixamento do nível de consciência, você precisa pensar assim em alterações gerais, globais, para aquele paciente ter rebaixado. Mas uma causa muito comum é glicemia. Alguém mandou aqui exatamente no momento que eu ia falar. Glicemia, HGT, perfeito, perfeitamente. Paciente com rebaixamento de nível de consciência, a primeira coisa que você tem que fazer é afastar a hipoglicemia. É muito mais comum que você imagina. Afasta a hipoglicemia. Paciente que não tem, cara, você reconheceu uma hipoglicemia, vamos dizer, um HGT de 50. Eu vou tratar, simples. Glicose 50%, 3, 4 ampolas, EV em bolos, o paciente está redondo, tá? Vai voltar ao estado de consciência. Agora, se eu não tenho déficit no HGT, se eu não tenho déficit glicêmico, aí vem um problema. E aí vem a grande sacada. Que aí vem, eu preciso reconhecer, esse paciente, ele tem déficit neurológico ou ele não tem déficit neurológico? Olha como é que muda o jogo. Porque se eu estou frente a um paciente com déficit neurológico, qual é a minha principal causa? Principal causa cerebral. E aí eu preciso de propedêutica, eu preciso de TC. Entende? E agora, se eu não tenho um paciente com déficit neurológico, eu penso mais em uma doença infecto-metabólica. Imagina um paciente vovô que fez um quadro de uma sepsemia por uma infecção de trato urinário muito comum, ele rebaixa. Mas ele não rebaixa por causa nem da hipoglicemia e nem porque ele fez um AVC. Ele rebaixa pelo estado hemodinâmico, pelo estado do choque. Você entendeu? Então é bem simples. Isso você pode fazer sempre e vai sempre dar certo. Sempre dá certo. Sempre não é bom na medicina, né? Mas é um bom passo para você ter em relação ao paciente com rebaixamento do nível de consciência. HGT e déficit neurológico. Se ele tem déficit neurológico, você precisa lembrar da propedêutica para afastar. Se ele não tem, lembra das alterações infecto-metabólicas. Muito bem. Dessa maneira fica muito mais simples manejar um paciente com rebaixamento do nível de consciência. Caso você esteja frente a um paciente com insuficiência respiratória aguda, a maneira mais fácil de você começar esse manejo desse paciente é se perguntar: o meu paciente, você já fez o MOV, né? Você já está monitorizando, você já está fornecendo O2 para o paciente que está com a insuficiência respiratória aguda, você já está com acesso venoso, está na sala de emergência. Primeira pergunta que você tem que se fazer é: meu paciente precisa de uma via aérea avançada ou não? Ou seja, simplificando, eu preciso entubar este paciente ou não? Beleza? E aí, quando que eu vou pensar, né, em quais as situações mais comuns que eu vou pensar em intubar o meu paciente ou não, sem decorar aqui, beleza? A gente falou sobre intubação semana passada com a galera da LACIT, eu acho. Não, com a galera da PUC. Eu acho que foi a galera da LACIT, falou sobre intubação orotraqueal. Então, quando chegar um paciente com insuficiência respiratória aguda, você tem que se perguntar: meu paciente ele tem indicação de uma via aérea avançada ou não? Quando que eu vou fazer isso? Escala de coma de Glasgow do meu paciente está menor ou igual a 8? O meu paciente está em apneia? Certamente eu preciso de uma via aérea avançada para o meu paciente. O meu paciente tem hipóxia refratária? Não melhora. Um paciente de hipoxemia refratária. O meu paciente ele tem obstrução de via aérea. Pô, obstrução de via aérea é um paciente gravíssimo que leva a insuficiência respiratória. Beleza?
Que outra situação que eu posso, que eu vou pensar em entubar o meu paciente? Meu paciente está com um esforço muito grande, está com uma dispneia grave, não consegue manter saturação de O2. Saturação de O2 só caindo, mesmo repondo O2, ou saturação de O2 baixa, também eu tenho que pensar em garantia viária do meu paciente. Então, pensando dessa maneira, mesmo sem saber o diagnóstico exatamente, você consegue manejar o seu paciente com insuficiência respiratória aguda. Beleza? E passando bem rápido aqui, galera, para a gente não esquecer disso, tem o paciente com choque também. O choque é uma outra grande síndrome, né? Instabilidade também hemodinâmica. E como que eu trato esse paciente com instabilidade? Repondo e vamos dizer, consertando o problema maior dele. O problema do choque é um problema de perfusão. Então eu preciso tratar perfusão. Perfusão a gente trata com volume, a gente trata com droga vasoativa, né? Basicamente, droga vasoativa para o paciente chocado, na grande maioria dos casos, eu vou lançar mão da noradrenalina. Obviamente, em alguns casos, eu preciso de melhorar a bomba daquele paciente. É um paciente com ICC, eu preciso de dobutamina. Mas sem complexidade, sem ficar inventando muita moda, tá? Um outro problema do choque, além da perfusão, é o foco. Eu preciso tratar qual que foi a causa daquele estado de choque que aquele paciente entrou. Lembra do paciente com sepsis? É sempre bom lembrar com sepsis, que a gente consegue linkar bem rápido. Se é foco, eu preciso fazer antibiótico para o paciente. E se é antibiótico, eu lembro da Golden eu lembro de coletar culturas também do meu paciente. Então a gente torna aquela situação do choque, que não é um grande complexo, numa coisa mais simples. Numa coisa que você precisa começar o atendimento. É um paciente que tem déficit, está chocado no pronto-socorro, visivelmente oligúrico, cianótico, paciente que está com uma alteração de pressão visível para você, clara, você precisa repor esse volume, por exemplo. Já seria a sua primeira causa. Já fez o seu primeiro passo, na verdade, né? Repor volume, cristalóides. Então, essa é uma estratégia bem rápida, a gente está pincelando aqui para vocês ficarem. O que a gente quer que fique é realmente esse estado de espírito. Eu vou te falar que é muito mais difícil ter esse estado de espírito que a gente falou aqui agora do que aprender esses passos para você tratar um paciente, pode ter certeza.